Fala pessoal, continuando aqui para os próximos recursos, eu vou ter aqui na lista, o próximo é o recurso chamado Show, exibir a categoria. E aí ele vai ter, a partir desse recurso aqui, acontece uma coisa bem interessante. Se vocês perceberem, Index ele não tem nenhum parâmetro, o Create não tem nenhum parâmetro, Store tem um parâmetro do tipo Request, que é a requisição que vem pelo método, e eu vou ter aqui no Show a possibilidade de usar um parâmetro do tipo categoria. Então esse parâmetro aqui, ele tem algumas possibilidades de utilização. Então, se vocês olharem lá, ó, na rota, vamos abrir aqui, a rota, route list, ele já prevê isso aqui. Então eu tenho o meu método index sem nenhum parâmetro, e eu tenho o store create sem parâmetro, e eu tenho o show, o update, o destroy e o edit, os quatro utilizando o parâmetro. Da mesma forma acontece com os outros, as outras rotas. Então o que acontece? Ele entende esse parâmetro que vem aqui após essa palavra, né, que vem entre as chaves, como um parâmetro. Versões anteriores utilizavam a concordância, então tinha que ser exatamente igual. Essa palavra aqui, ó, da rota, ela precisava ser a mesma palavra do controlador, para que acontecesse uma consulta sem que fosse preciso, na verdade uma consulta automática, então eu não precisaria executar outros métodos do Eloquent, ele faria isso de forma automática. No Laravel 8 eu ainda não vi nenhum comunicado sobre isso, então vamos testar o seguinte, ó. Quando eu executar para ver uma categoria específica, em vez de retornar uma view, eu só vou retornar essa variável aqui do tipo categoria. E aí eu vou precisar aqui, ó, na LI, vou substituir aqui e vou criar um link. Esse link vai ser um route, escrevi errado aqui, uma rota, que vai apontar para categoria.show. Só que categoria.show precisa de uma variável, porque senão ele não consegue localizar esse recurso. Então eu vim aqui, ó, dentro da própria função chamada route, ó, eu crio vírgula e eu passo aqui dentro o categoria que aponta ID. Eu invoco o objeto que já existe no for e chamo o ID dele exatamente como foi feito aqui, ó. Então ele vai montar a rota para exibir e vai colocar o ID nessa possibilidade. Deixa eu só abrir o servidor aqui de novo, senão vai acontecer aquele primeiro erro. Agora eu tenho, ok, é tudo link, ó, vocês perceberam aqui, ó. Então ele montou categoria 1, 2, 3, tudo certinho. Quando eu clicar, olha, vendo aqui que ele passou o parâmetro, só que ele não retornou o objeto certo, ó. Ele não me mostrou o que é esse objeto. Então, eu vou precisar fazer a troca aqui no controlador para que essa variável seja exatamente igual ao que está escrito lá na minha rota. Só de fazer essa alteração, percebam aqui que ele fez a consulta automática. Eu já tenho o find, ele já executa a busca,
automaticamente. Se eu não quiser fazer essa alteração aqui, eu posso fazer o seguinte, ó. Ao invés de usar essa variável aqui, ó, do tipo categoria, eu simplesmente tiro o tipo. Então ele se torna aqui, ó, um ID. Tirei o tipo, ele me mostrou aqui o ID, ó. Vendo? E aí como é que eu faria para mostrar essa informação? Aí eu teria que usar uma consulta, categoria, find, e aí passar aquela variável que veio pelo parâmetro. Aí ele mostra exatamente a informação que eu solicitei. Só que, para a gente adiantar nosso lado, vamos usar o recurso categoria. Acho que eu estou apagando demais. Categorium. E aí eu posso retornar aqui agora uma view chamada categoria.show e passar um array com a categoria, e dentro desse array vão existir as informações de categoria. Ok, return view. Essa view ainda não existe, porque a minha categoria só tem create e index. E se eu tentar acessar, ele vai acusar esse erro aqui, ó. Então, ó, view categoria.show não encontrada. Então, se aparecer esse erro para vocês, vocês já sabem que ele não encontrou o arquivo específico de categoria.show. Eu estou salvando aqui como show.blade.php. Vou usar aqui o extend. E eu vou estender isso para layout.app. Para vocês se lembrarem, ela está aqui dentro, layout.app. Vou criar a seção. Se lembrem que eu preciso finalizar a seção. E eu preciso dizer qual a seção que ele vai trabalhar, que é conteúdo. E aqui dentro eu posso utilizar qualquer forma para demonstrar as minhas informações. Então eu vou criar aqui uma div, vou colocar uma classe, de repente a gente pode mudar aqui e colocar uma classe do Bootstrap. Essa classe aqui é Jumbotron, é bem bacana. Então eu vou trazer a classe Jumbotron aqui. Jumbotron. Com N, com M, com N, tá certinho. Essa classe eu também posso utilizar o display, como vocês viram que a gente já utilizou. Display 4, normalmente a gente coloca isso já no H3, né? Não é no própria div. E aí a gente pode usar aqui, ó, variável categoria que aponta nome. Fechou. E aí a gente pode usar até essa classezinha aqui, ó. É bem legal. HR com a class my4. Isso aqui é uma linha horizontal. Olhando aqui, ele fez a minha aparição, ele demonstrou aqui a minha categoria conforme eu cliquei. Então, se eu clicar em qualquer uma, tutoriais, ele me abre a categoria e formata com o Jumbotron. Ok?
Não se esqueçam, deve coincidir, vou trazer aqui para vocês de novo, a lista da rota. Essa variável aqui que está na rota dentro das chaves deve coincidir com a variável definida no controller. E aí eu não preciso ficar fazendo consulta desnecessária. Subir aqui o servidor para a gente ir para o nosso próximo, para nossa próxima, nosso próximo recurso, que é o recurso de edição. Lembrando aqui, ó, o create mostra o formulário e o store salva. O edit mostra o formulário e o update salva, funcionando da mesma forma. Vou trocar aqui para categoria 1 também, para não precisar ficar alterando. E aí eu posso retornar a view. Eu vou chamar de categoria.edit para seguir o padrão. E vou mandar para a view a variável categoria, que vai conter as informações da variável categorium, como está definido lá na minha das minhas rotas de web. Essa rota, essa view ainda não existe, então eu estou salvando edit.blade.php, digitado errado, blade.php, que é a nossa última view desse desse modelo. Então, extend layout.app. Eu vou copiar, né? Porque senão eu vou digitar mais uma vez eu mesmo. E aqui eu vou ter também um formulário. Só que esse formulário ele tem algumas diferenças para o formulário de criação. Quais são as diferenças? A primeira delas é a rota, que vai ser para outro lugar, e o método que eu vou utilizar. E também esse input aqui ele vai precisar ter a informação carregada. Mas eu vou, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu vou trazer essas informações todas aqui para o meu copiar de create para edit. E aí a gente vai fazer algumas alterações. A primeira das alterações. Eu preciso, para alterar essas informações, exibir as informações que já existem. Então, eu preciso, dentro desse campo input, exibir a informação que está definida, que está salva no meu banco de dados. Como é que eu faço essa comunicação? Aqui no controller, na função, eu já retornei essa informação através da função view, passando esta variável como a variável que vai para a página. Então eu venho aqui no meu input e faço o seguinte, ó, defino que o valor dele, ao carregar, é categoria, que aponta nome. Essa variável já vem embutida na página. Então, quando eu encontrar essa página para edição, eu já vou ter, ele já vai me mostrar esse nome aqui. Você está aqui, ó. Vamos ver aqui só a rota, eu não fiz a linkagem ainda. Mas olha só, para eu editar eu tenho que passar a raiz categoria, qual é o objeto que eu quero, qual é o registro que eu quero editar e o edit. Então
Eu tenho categoria. Eu vou editar o registro 1. Depois a gente faz esses links todos certinho. E ele carregou, tá vendo? Já veio o que foi digitado. Se eu alterar aqui o 2, já veio o que foi salvo no banco. E aí eu posso fazer a alteração e salvar essa alteração no meu banco de dados. Só que como eu falei antes, aqui ele só exibiu, mas a rota precisa ser consertada e o método também precisa ser consertado. Então eu não vou enviar mais esse formulário para o Store. Eu vou enviar esse formulário aqui para o Update. Então vem aqui, Update, e eu preciso também, como segundo parâmetro, dizer qual é o registro que eu quero editar. Então é categoria que aponta ID. Vou atualizar aqui, ó, pra gente não vai mudar nada, nenhuma informação, a não ser aqui a rota, que vocês podem ver, ele fez a alteração, não é mais uma rota de save, é uma rota de update. E aí eu vou precisar fazer agora a alteração do método, só que o método eu não vou alterar aqui, ó, não vou alterar nessa opção aqui de método. Eu vou usar uma função do Laravel, que por acaso também se chama method, e vou dizer para o Laravel que dentro deste formulário eu vou utilizar o método put. Por que o método put? Vocês se lembram aqui? Ó? Eu posso usar o put e o patch para fazer um update dentro do meu modelo. Qualquer modelo eu posso utilizar put ou patch. Então eu vou utilizar aqui o put. E o CSRF fica aí normalmente. Nesse momento aqui agora eu tenho, então, a rota para o lugar certo, o ID apontando qual é o recurso a ser editado, o método definido e o valor que eu quero modificar. Então eu estou pronto para fazer a minha alteração. Eu vou fazer o seguinte, ó. Aliquan mudado. Quando eu clicar no botão salvar, ele enviou a informação, mas da mesma maneira eu não tenho nada, nenhum tratamento para essa função aqui dentro do meu controlador. O que eu vou fazer? Primeira coisa aqui, para eu não precisar fazer a consulta automática, para eu não precisar fazer a consulta manual, para ela realizar a automática, eu vou mudar o nome da minha variável, category 1. E eu vou fazer o seguinte, ó. Quais são os campos que eu alterei? Nesse caso, só o nome, porque só existe o nome dentro do meu modelo. Então eu venho aqui e faço isso aqui, ó. Category 1, nome, recebe, desculpa, ele vai receber aqui, ó, não é categoria, é a requisição, e não é name, é nome. Então ele vai receber o nome, o campo nome que veio através da requisição. Depois que eu preenchi isso, eu simplesmente venho e digo category save. E ele vai salvar essa informação no meu banco de dados. E eu, como fiz no meu create, eu redireciono para a rota categoria ponto index. Ok, 3 passos. Voltei aqui. Ó, se eu atualizar, ele não salvou no banco ainda.
Alicon, mudado, salvei, ele foi, e eu tenho aqui a alteração já acontecida no meu banco de dados. Então se eu clicar aqui, ó, já está alterando tudo tranquilamente. E aí talvez a gente esteja chegando num ponto que vai ser que essa lista já não vai oferecer mais o que a gente precisa. Então a lista ela tá aí montadinha, tudo certo, mas talvez a gente vai precisar fazer algumas alterações para montar uma visualização mais simples. Então eu vou vir aqui na index, não vou usar mais essa possibilidade aqui. Vou usar agora uma tabela. Ok? Então a tabela ela vai ter cabeçalho, opa. Ok. E aí ela vai ter eu vou apresentar aqui o nome. Para deixar organizadinho. Um link de visualização. Vou trocar o nome para visualizar. Editar, deletar. Ok, nosso cabeçalho está feito. E aí vamos ter um T-body também. E aí nesse ponto faremos o Forelse, mesmo Forelse ali, arroba empty vazio arroba end forelse. Ok. Quando eu tiver o Forelse, eu vou criar aqui uma linha com 3 células. 4, né? 1, 2, 3, 4. Essa célula aqui vai ser a própria categoria. Categoria que aponta ID, que aponta nome. E aí eu posso fazer aqui no vazio uma TR para constar, uma TD com 4 colunas, dizendo que não há informação, a mesma informação aqui do modelo. Ok. Beleza. 4, 4. Ok. Se tudo der certo, eu tenho uma tabela. Deu tudo certo. A tabela montou. E eu preciso formatar essa tabela. Então a primeira coisa que eu vou formatar aqui, ó, ela vai ser a classe Table. Só isso já vai organizar ela de uma forma mais bonita, porque essa classe Table vem direto do Bootstrap. Vou mostrar aqui para vocês também. Table, ela tem algumas coisas bem bacanas. Por exemplo,
Eu tenho tabela escura, eu posso colocar a cor que eu quiser. E eu tenho aqui, ó, a table stripped, que é uma outra classe que trabalha junto com a classe table, que dá um efeito visual melhor para a tabela. Então, já tudo certo, eu posso tirar aqui esses links. Mas antes de tirar, eu vou copiar esse cara aqui. E vou colocar ele aqui nesta TD. Esse cara aqui é o link de visualização. Só que eu vou trocar aqui, em vez de aparecer o nome, só vou escrever a palavra ver. Então eu tenho aqui o nome do meu arquivo e eu tenho a visualização do meu arquivo. Ok. Agora eu acho que eu posso apagar essa UL, deixa eu trabalhar só com a tabela. Então eu tenho o nome, a visualização, agora eu preciso criar o editar. O editar também vai ser um link do tipo A, que vai montar uma rota. Só que em vez de montar para a categoria show, ele vai montar para categoria.edit e vai passar a categoria e aponta ID para montar esse link. Então vou clicar aqui, atualizar. Deixa eu ver se faltou algo aqui. Faltou eu colocar o editar. Ok, então agora eu tenho o link de visualização, o link de edição funcionando. E aí eu vou precisar apenas agora do meu link de deletar, que tem uma característica muito especial. Então, o link de deletar, ele vai precisar ser um form. Porque se ele não for um formulário, eu não consigo mostrar, eu não consigo fazer com que o sistema entenda o método de funcionamento. Então, dentro do TD, eu vou criar um form aqui. Esse form, ele vai ter a action de deletar, porque eu estou errado, a action de deletar, e no nosso caso é categoria.delete. A função é a rota, categoria.delete, e eu passo qual é o ID que ele tem que deletar. Aí eu vou precisar abrir também, vou precisar colocar o código lá para ele confirmar, o token de autenticação, e vou colocar também que o método deste formulário é delete. E aí aqui dentro vai ter só um botão. O botão ele vai acionar, lembram? A classe button. De repente a gente bota uma classe aqui de perigo, botão de danger. O tipo do botão submit, e dentro dele vai estar escrito apagar. Então aqui eu tenho as minhas informações e ele criou agora. Opa, o que aconteceu aqui? Ok. Na hora de escrever, ó, eu esqueci de colocar aspas. Nesse momento, a categoria delete not defined.
rota categoria ok, não tô. Só que eu preciso, antes de apagar, tratar a minha última função, que é a função do store. Eu vou aqui trocar para categoria para não precisar fazer a busca. Vou chamar essa função categoria delete e retornar redirecionando para a rota categoria.index. Se deu certo, eu vou apagar aqui o primeiro omnis e apagar. Deixa eu ver se não fiz nada. Eu acho que eu fiz isso aqui. Eu não coloquei esse método aqui em cima no post, então não entendeu como o método get. Apagou. Agora ele apagou. E agora eu tenho a ícone e Script. Então, todos os meus recursos de CRUD de categoria estão funcionando. Valeu, pessoal, até a próxima.